Boa noite para todo mundo aqui do presencial, boa noite também para quem está acompanhando a aula de casa aí pelo online. Faz bastante tempo que a gente teve a nossa primeira aula. Tô vendo que pelo menos aqui no presencial tem mais pessoas do que tinha quando a gente deu a nossa primeira aula, e provavelmente isso também deve estar acontecendo com o público do online aí, né? Provavelmente tem agora mais pessoas no online vendo a aula do que quando a gente deu a primeira aula. Então assim, para quem não pegou a primeira aula, pode ficar tranquilo, hoje a gente está na segunda aula ainda e apesar de a gente ter falado tanta coisa antes de chegar no ponto que a gente chegou e vai partir dele, eu acho assim o mínimo que a pessoa precisa saber de direito administrativo, o mínimo, a gente revisa isso rapidinho, é que o direito administrativo regula uma tal de administração pública e regula o que essa administração pública faz. O direito administrativo serve para falar quem é essa administração pública, o que é ela, para que ela serve. E dentro da ideia de quem é a administração pública, tem aquela classificaçãozinha básica, né, que divide a administração pública em dois grupos, a administração direta e a administração indireta. Isso aqui eu acho que é o negócio mais fácil que pode cair numa prova aí, numa questão de direito administrativo. Na administração direta, a gente vai ter 4 instituições públicas. Aqui aparece a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Mais ninguém integra a administração pública direta, somente essas 4 instituições. Se cair em prova alguma questão falando a administração pública direta é integrada por qualquer coisa diferente daqui, tá errado o negócio. Na administração indireta, a gente vai ter outras 4 instituições. Para facilitar memorizar o nome dessas 4 instituições, a gente usa a palavrinha fase. Aí a gente vai ter fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista, e empresas públicas. Mais ninguém, somente essas 4 instituições também. Então o basicão, aquela questão que geralmente cai em prova e que é dada para o concurseiro, porque a banca, apesar de ela estar lá para dificultar, num grupo de questões ela sempre vai entregar alguma coisa de mão beijada, alguma coisa vai vir de graça. Isso aqui é um tipo de coisa que pode vir de graça. Por exemplo, a autarquia integra a administração direta. Super absurdo. Aqui não tem segredo, né? Memorizou União, Estado, DF, município, administração direta, memorizou fase, administração indireta. Só que aí tem um problema. Quando a gente começa a estudar essa matéria, isso aqui é muito abstrato, fica estranho. O que é esse negócio de fundação pública? O que é uma autarquia? Para que serve isso? Pensa assim, pessoal. Aqui nós temos as instituições que o Estado brasileiro utiliza para administrar o território brasileiro. Por exemplo, a União, ela vai criar as leis federais que servem para regular todo o território brasileiro. Não importa se a pessoa mora no Ceará, se ela mora no Acre, se ela mora no Paraná, se ela mora na Bahia. Todo mundo tem que obedecer às leis federais. E para que serve lei federal? Pô, para fazer a gente viver melhor em grupo. Se não tivesse lei, o mais forte ia tentar se sobressair perante o mais fraco, ia rolar até uma coisa de dominação mesmo. É assim que é o mundo, a natureza humana ela é bizarra, se não tiver regra, a gente entra num caos. Então a União faz a regulação federal, os estados faz as regulações estaduais, municípios faz as regulações legais na esfera municipal, e aqui na administração indireta nós vamos ter instituições que servem ou para prestar um tipo de serviço público em nome do Estado, ou às vezes pode ser uma empresa criada pelo Estado para ele poder auferir o lucro, como acontece no caso dos bancos públicos, no caso da Petrobras, instituições criadas pelo Estado para fazer o Estado aí atender os seus objetivos. Só para a gente ter uma ideia melhor aí, de forma resumida, do que significa essa tal de administração direta e indireta. Agora, seguindo a aula anterior, a gente vai começar a estudar os detalhes da administração pública direta. Só falar que na administração pública direta tem União, Estados, municípios e DF é muito pouco.
tem outras características aí que a gente tem que conhecer. Então vamos lá. Dentro da administração pública direta, nós encontramos 4 instituições, a gente já sabe o nome delas, e essas instituições são chamadas de entidades políticas. Ou então pode cair em prova o termo entidades federadas. Ou então o termo entidades estatais. Isso aqui é importante. Esses termos são importantes para a gente diferenciar a administração direta da indireta. É legal a gente trabalhar com comparação para entender essa matéria. Por que que esse termo serve para diferenciar a administração direta da indireta? Não precisa anotar agora, lá na frente vai ter momento para isso. Mas na administração indireta a gente não usa esses termos, entidades políticas, federadas, estatais. A gente usa o termo entidade administrativa. Então caiu em prova entidade administrativa, você já pensa em fase. Caiu em prova entidade política, você pensa em União, Estados, municípios e o Distrito Federal. No lugar de entidade, pode aparecer também o termo ente, que dá no mesmo, e ente significa pessoa. Então pode aparecer também o termo pessoa. Aí a gente fazendo uma releitura teria o ente político, ou a pessoa política, o ente federado, ou a pessoa federada, e daí por diante. Pessoal, essa palavra ente, a gente usa ela todo dia, um monte de vezes, ela aglutinada com outras palavras, sempre tendo o significado de pessoa e não percebe. Então vou até entrar aí na seara do Pablo, aí da aula de português um pouco. Pensa assim, ente significa pessoa. O que será que significa gerente? Pessoa que gerencia. O que significa presidente? Pessoa que preside. E daí por diante, esse prefixo ente colado com as palavras está dando ideia de que uma pessoa está fazendo uma determinada coisa. Lembra disso. Isso aqui é muito importante aí para entender legal. Não só a minha matéria, mas às vezes até significado de palavra que pode aparecer um dia para vocês aí. Continuando, a gente já sabe o termo genérico para se referir às 4 entidades, mas a gente vai repetir elas aqui. A composição da administração direta vai ser formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, sem segredo até esse momento. A partir de agora, pessoal, a gente vai conhecer algumas características especiais dessas entidades da administração pública direta. Então vamos lá, quais são essas características? Primeira, na administração direta nós temos as pessoas jurídicas de direito público interno. Então vamos colocar assim, elas são pessoas jurídicas de direito público interno. Pronto. O que significa isso? Vamos lá, vamos por partes. Pessoal, aqui a gente tem uma expressão, né, formada por um monte de palavra, e para a gente entender melhor essa expressão, é melhor a gente interpretar cada palavrinha de uma vez. E a gente vai montando o significado. Pessoa é quem tem capacidade de contrair direitos e obrigações. Eu acho que na aula passada eu até comentei com vocês que animal, devido ao fato de não ser pessoa, não tem direito. Aí tem quem fala, mas esse professor tá maluco, como que animal não tem direito? Tem animal que está em extinção e se matar aquele animal lá rola uma cadeia. Isso aí é defender o direito à vida do animal? Negativo. O animal em extinção ele é protegido em defesa da sociedade como um todo, é um direito difuso da sociedade de poder ir num zoológico e ver um animal raro, alguma coisa do tipo assim, é preservar a natureza para os que estão para vir aí. Então é besteira a gente falar em direito de animal, é besteira a gente falar em direito de objeto. Objeto é patrimônio, animal também é patrimônio. Quantas empresas, fazendas não negociam gado no dia a dia? A pessoa pega, cria um cachorrinho, aí o cachorrinho da cria, ela vende o cachorro. Não vende filho? Por que a pessoa não vende o filho, né? Vai, fez o filho, vou vender o filho. Porque filho não é patrimônio, filho é pessoa. Filho tem direito, ele tem o direito de não ser vendido, o que não acontece com animal e objeto. As pessoas,
elas são divididas em dois grupos perante o direito. Existem as pessoas físicas, pessoa de carne e osso igual a gente, e as pessoas jurídicas, que é uma pessoa, obviamente, que não é física. É o que acontece, por exemplo, no caso das empresas. A empresa, ela adquire uma personalidade, a gente tem que ver ela como sendo uma pessoa independente do dono da empresa, e é uma pessoa que não tem corpo, não tem carne e osso, então a gente classifica ela como jurídica. Ficou simples isso. Pessoa física, carne e osso, pessoa jurídica não é de carne e osso. É uma instituição. Pessoa jurídica de direito público. A gente começou a aula passada eu fazendo uma diferenciação do direito público para o direito privado. Vamos lembrar disso aí, isso aí é fundamental para a gente entender a coisa. O direito privado é um ramo do direito que serve para regular as relações entre particulares, pessoas comuns, seja elas físicas ou jurídicas, mas particulares. O direito que regula as relações entre particulares fala assim: todos são iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Não existe uma pessoa querer se sobressair a outra. Por exemplo, você procura o curso Focus para se preparar para um concurso público. Aí você assina um contrato com a empresa, certo? Nesse contrato vai dizer que você tem o dever de pagar alguma coisa para a empresa, ela não vai dar o curso de graça, mas também vai dizer que a empresa tem o dever de ministrar a aula para você nos termos combinados. Se a empresa ela não ministra a aula nos termos combinados, o que vai acontecer? Você vai ficar no prejuízo? Não, você tem direito de reclamar, você tem direito de defender os seus interesses aí, conseguir uma indenização. Da mesma forma a empresa, se a empresa ela deixa de receber, ela também tem o direito de cancelar o acesso, tudo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, aqui a gente tem uma relação de igualdade entre as partes, ninguém é melhor que ninguém, cada um tem que cumprir com as suas obrigações contratuais. Quando a gente fala em direito público, a ideia é contrária. As instituições que são regidas pelo direito público, elas não são iguais às outras instituições. Por que elas não são iguais? Porque elas têm poderes especiais, poderes que instituições privadas não possuem. Então, conclusão, a União é uma pessoa jurídica de direito público, então ela tem poderes especiais. Os Estados-membros são pessoas jurídicas de direito público e possuem poderes especiais, e assim sucessivamente. Quais são esses poderes, né? Como que eles se manifestam? De várias formas. Primeiro, poder de fazer lei. União faz lei federal, Estado, lei estadual, município, lei municipal e DF, lei no âmbito do DF. E quem está no território desses estados tem que obedecer às leis daqueles estados. Mesmo você não concordando com a lei, você é obrigado a obedecer ela, porque se você não obedecer ela, o Estado ele vai dar um jeito de te punir por isso, ele vai poder te punir. Um exemplo é o crime. Eu quero matar alguém, pô, tô com vontade de matar ela aqui. Vontade verdadeira, viu? Aí, olha lá pro pessoal ver quem eu quero matar. Só que aí o que acontece? Eu tenho medo de ir para a cadeia, eu sei como que é a cadeia, então devido ao medo de ir para a cadeia, que o Estado manda mesmo, eu não vou matar ela. Então assim, a lei está aí para ser obedecida. Eles criam a lei e nós obedecemos. Além da lei, uma coisa que incomoda pra caramba todo mundo, mexe com o bolso da gente, tributo, pagar imposto. O Brasil é um dos países que tem a carga tributária mais alta do mundo. E a gente não tem a opção de não pagar o imposto. Imagina que legal seria, né? Chegar a época de fazer declaração de imposto de renda, aí você declara tudo e no final tem um campozinho lá para você clicar assim, eu aceito pagar o valor devido, ou então eu não aceito pagar o valor devido. Se não aceitar, não paga nada. Não é assim que funciona. O Estado, ele define a alíquota de imposto, quem se enquadra nela tem que pagar. Então, assim, exemplos aí de como que o Estado faz para dominar a gente, é uma relação de dominação. Ele tem o poder de dominar as demais pessoas. E para finalizar, a gente tem a palavra interno ali. O que significa esse interno? Falar que uma pessoa jurídica é uma pessoa de direito público interno quer dizer que essa pessoa tem atuação somente dentro do território nacional. Ela não tem atuação
com outros países, ela não se relaciona com outros países. Então, o interno atua dentro do território nacional. Se elas atuam dentro do território nacional, outra conclusão que a gente chega, elas não têm soberania. Soberania que foi um termo que a gente viu na nossa primeira aula. A soberania é uma característica da República Federativa do Brasil que diz o seguinte, é uma característica do país, todo país tem soberania. Pensa sempre nisso, soberania do país. E por meio da soberania, o país ele tem o poder de se relacionar com outros países de forma independente. A gente fala que a soberania é uma independência externa. Igual o Brasil, ele faz negócio com Estados Unidos, China, Japão, Canadá, com um monte de países aí, e nenhum desses países manda no Brasil, da mesma forma que o Brasil não manda em nenhum desses países. O que tem é acordo entre eles. E além dessa atuação externa que os países fazem, eles também atuam internamente, regulando a vida da sociedade, das pessoas que moram dentro daquele país. Então, soberania, para a gente lembrar, é supremacia, soberania é supremacia interna e independência externa. Um outro jeito de falar isso é assim, quando a gente tem o soberano, ninguém manda nele. Ninguém manda nele. E dentro do território que ele tem a soberania, ele manda em todo mundo. Ali é ele que administra. Dentro dessa ideia, pessoal, parece coisa de rei, né? Parece coisa de filme medieval. Mas eu acho legal estudar o direito administrativo com esse olhar mesmo. É bacana a gente enxergar o Estado como sendo uma espécie de monarca que está aí para dominar. A diferença é que não existe mais a figura do rei personificado em uma pessoa física. Agora o rei virou uma instituição que manda e a gente obedece. Continuando, falar que essas pessoas são pessoas jurídicas de direito público interno significa que elas não têm soberania, mas como elas não têm soberania, elas vão ter uma outra coisa, que é autonomia. Antes de desenvolver esse raciocínio do ter autonomia, quero fazer algumas perguntas. Uma eu acabei de responder quase agora, então vocês têm o dever aí de falar qualquer coisa, nem que for coisa errada. Quem é que tem soberania no Brasil? Qual é a instituição soberana? União. Mas espera aí, a União está aqui na administração direta e está escrito aqui que uma característica dela é que ela não tem soberania, ela tem autonomia. Então a União não é a soberana. Quem que é o soberano? Eu falei já. Estados, não. O soberano não está aqui, o nome dele não aparece aqui. Quem é o soberano? Vamos lá. Vamos resolver esse problema. O nosso país é chamado de República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil é a soma da União com os Estados-membros, com o Distrito Federal e com os municípios. Então aqui é matemática, olha para isso com raciocínio matemático. Se eu tirar um elemento daqui, eu vou ter o resultado, o mesmo resultado? Não, a não ser que o elemento seja zero, ele não é zero. Então eu altero o resultado. Conclusão, República Federativa do Brasil é uma coisa, União é outra coisa. A gente costuma confundir, é normal isso. É normal porque a gente vive num país que é presidencialista. No presidencialismo, a presidência da República, a pessoa que está no cargo de presidente da República, ela assume o papel de representante da República Federativa do Brasil, se relacionando com outros países, e ela também assume o papel de chefe da administração pública federal, da União. Ela tem o papel de administrar internamente. Por causa disso, a gente acaba fazendo essa confusão, achando que União e República Federativa do Brasil é a mesma coisa, e por isso a gente muitas vezes responde em uma questão de prova que a União tem soberania, o que está errado, a União tem autonomia. Para organizar a ideia, isso aqui foi só uma observação, vamos fazer assim, ó. República Federativa do Brasil, ela é o todo, ela é o resultado da conta, enquanto esses elementos aqui são as
partes. A República Federativa do Brasil é o ente que tem a soberania, ou seja, ele tem a independência externa e a supremacia interna, enquanto União, Estados e municípios têm autonomia. Ficou simples a ideia aí, né? Deu para diferenciar legal. Eu sou meio chato com isso, porque quando eu estudava para o DPEM Federal, eu errei umas 3 vezes questão que falava disso. Aí me preparando para outros concursos depois que eu passei no DPEM, eu errei também várias vezes essa mesma coisa, mesmo já dando aula da coisa, a cabeça da gente às vezes relaxa e erra. Mas graças a Deus eu fiz um concurso uma vez e caiu isso aqui na prova lá, eu acertei. Falei, agora não me pega mais não, União não tem soberania não. Beleza, a gente pegou, fez essa observação aqui, agora vamos continuar a desenvolver as características da administração direta. A gente anotou que uma das características dela é que ela tem autonomia. Que tipo de autonomia é essa? Observação, né? Autonomia significa a gente não depender dos outros para fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, eu estudo de forma autônoma, eu, por conta própria, procuro o meu material e vou dar andamento nos meus estudos, isso seria autonomia. Os entes da administração direta têm autonomia política. Autonomia política é a capacidade de criar leis. Aí eu já falei isso várias vezes hoje, né? A União faz lei federal, Estado, lei estadual, município, lei municipal. Então, autonomia política, criar leis. Elas têm autonomia administrativa. Autonomia administrativa significa o seguinte: a União é uma instituição. Cada Estado-membro que compõe a República Federativa do Brasil vai representar outras instituições. Por exemplo, o Paraná é uma instituição, São Paulo é outra instituição, Santa Catarina, outra instituição, e por aí vai indo. Instituições independentes. Em razão disso, a gente conclui que a União, ela não tem poder de comando sobre os Estados-membros. A União, ela tem uma área de atuação específica, a Constituição fala onde que ela deve se meter. Se não for assunto que a Constituição falou que é da União, aquele assunto vai ser o de um Estado ou de um município. Ninguém se intromete no trabalho de ninguém. Dentro dessa ideia, pensa aí, presidente da República manda em governador? Sim ou não? Não, não manda, porque o Estado é independente da União. Da mesma forma que um município, ele é independente do Estado que ele está dentro e também é independente da União. Dentro dessa ideia, a presidência manda em prefeito? Não, são instituições independentes, instituições autônomas. Dentro desse raciocínio, cabe à presidência da República administrar a esfera federal. Vai caber, cadê aqui o negócio aqui? Cabe à presidência administrar a União, esfera federal. Cabe ao governador administrar o território do Estado. E cabe ao município, cabe ao prefeito administrar o território do município. Ninguém manda em ninguém. Até, ó, uma coisa interessante dentro dessa ideia aqui, para estimular a gente a estudar. Esses dias atrás eu estava vendo o Facebook, também gosto de pegar e ficar lá perdendo um tempinho ali de vez em quando, e vi uma matéria falando que o ministro do Planejamento falou que não vai ter concurso nem em 2016 nem em 2017, certo? Alguém viu isso aí? Vocês estão mal informados, hein, pessoal? Ó, 10 minutos por dia, Facebook, não precisa mais do que isso, o resto vai estudar e você agrega algumas informações legais. O ministro do Planejamento falou que não vai ter concurso em 2016 e 2017. Em primeiro lugar, essa decisão do ministro do Planejamento, que é um representante da União, acaba com todos os concursos do Brasil? Não. Por quê? Quem define concurso do Estado não é a União, é o próprio Estado. Quem define concurso na esfera municipal não é a União, é o próprio município. Então, aquela decisão do ministro do Planejamento vai ser aplicada especificamente à União. Não vai ter concurso federal. Aí vem outro agravante. Então, você fala assim, não vai ter nenhum concurso federal?
Não, vai ter concurso federal, porque o ministro do Planejamento, ele não tem o poder de acabar com todos os concursos federais. Ele pode impedir concurso federal dentro do poder executivo. Poder legislativo federal e poder judiciário federal não depende de posição do ministro do Planejamento para poder abrir concurso. Então a gente consegue observar dentro dessa regrinha aí, dessa possibilidade ou não de concursos públicos, a autonomia administrativa. Fala aí, fazer concurso não é para contratar gente para trabalhar? Contratar gente para trabalhar não é administrar recursos humanos? Sim. Então, o ministro do Planejamento, dentro da administração de recursos humanos da União, está falando que não vai contratar, enquanto essa decisão não tem poder para afetar estados, Distrito Federal e municípios. A autonomia administrativa, de forma resumida, é ninguém manda em ninguém entre eles. Instituições independentes. E por fim, a autonomia financeira ou orçamentária. A autonomia financeira e orçamentária é uma decorrência da autonomia administrativa. Vamos lá. Para que serve um administrador? Uma palavra. Para administrar. Administrar o quê? O que tem que ser administrado. Pensa no âmbito de uma casa. O administrador de uma casa, ele tem que manter alimento para quem mora naquela casa, então ele vai ter que administrar suprimentos. Ele vai ter que comprar alimento. Para ele comprar alimento, ele vai ter que gastar dinheiro. Ele vai ter que administrar recursos financeiros. E vamos supor que a casa é muito grande. Esse cara ele é bem de vida, pra caramba. Não dá, ou a família dele não quer mexer com o serviço da casa. Tem bastante coisa para fazer, uns 10 quartos para arrumar, muita louça, muita gente come nessa casa. E ainda tem um jardim bem bonito. Ninguém da casa vai fazer o trabalho, então o administrador dessa casa vai ter que contratar uma pessoa para fazer a arrumação da casa, às vezes mais do que uma pessoa, vai ter que contratar uma outra pessoa para fazer a manutenção do jardim. Tudo isso vai envolver administrar recursos humanos. Essas pessoas que são contratadas são pagas, então vai envolver administrar recursos financeiros e também tem a administração de recursos materiais. Então, a partir do momento que eu digo que cada ente político é uma administração independente, isso significa que eles têm independência para administrar seus recursos financeiros. Recurso financeiro da União pode vir de um monte de fonte, mas a fonte mais importante são os impostos. Então, eu pago imposto federal para pôr dinheiro no bolso da União. E como que a União vai gastar esse dinheiro? Do jeito que ela quiser. Eu pago imposto estadual para ir recurso para o bolso do Estado, que vai gastar esse dinheiro do jeito que ele quiser, do jeito que ele definir no orçamento dele. Então, voltamos para aquela ideia, a autonomia é não depender de ninguém. Ninguém manda em ninguém na relação entre os entes políticos. Terceira característica, finalidade desses entes políticos. Para que existe União, Estado, Município e DF? A gente vai anotar no caderno um termo que é até um pouco vago, mas vai ser de fácil entendimento. A finalidade deles é exercer suas competências constitucionais. Bom, aula comigo faz tempo que não tem, mas acredito que deve ter dado tempo de ter tido várias aulas aí com o Daniel Sena, certo? Não? Constitucional, não teve constitucional? Duas? Vocês estão tendo aula do que aqui? Matemática e raciocínio lógico. Tá bom, pelo menos assim, acaba... Pelo menos na hora que eu joguei a conta aqui já acertaram, né? República Federativa do Brasil é igual a União, Estado, Município, DF. Importante também. Pessoal,
A Constituição Federal, ela representa a norma mais importante do Brasil. Tudo que é lei criada pelos entes políticos tem que estar de acordo com a Constituição. E para que serve a Constituição Federal? Uma coisa muito importante que tem lá, ela define os nossos direitos fundamentais. Se não existisse aqueles direitos fundamentais, o Estado poderia fazer o que ele quisesse contra a gente. É até histórico isso. Um filme bacana para estudar direito constitucional e administrativo é aquele filme do Robin Hood, um que é feito com o ator que fez o Gladiador, não lembro o nome do cara. Quem já viu esse filme aí? Russell Crowe, uma coisa assim o nome do cara. Nesse filme do Robin Hood, na verdade, a história do Robin Hood, ela chega mal contada para nós aqui no Brasil. No Brasil é a lenda do cara que roubava do rico para dar para os pobres, né? Mas não é bem por aí a coisa não. Lá na época que dizem que o Robin Hood existiu, acontecia um problema na Inglaterra. O rei da Inglaterra, ele cobrava muito tributo de todo mundo. Tinha que pagar tributo para ele, não sobrava dinheiro para comer. O pessoal começou a entrar com revolta. E aí, dentro dessa revolta toda, o pessoal, enquadrou o rei. Falou, ó, rei, você não pode fazer tudo o que você quer, não. Você tem que respeitar um mínimo de direito que é nosso. E aí fizeram um documento chamado Magna Carta Libertatum, isso em 1215, o rei da Inglaterra assinou, assumindo que ele ia respeitar direitos mínimos da pessoa. Antes podia tudo. Antes, se o rei quisesse, ele tomava a mulher de qualquer um dentro do território dele. Essa mulher é tua? Não, é sua, meu rei. É assim que funciona. Então a Constituição, ela vai definir direitos fundamentais, ela vai definir a organização política do país, vai falar como que faz para ter poder de governo nesse país, qualquer um pode isso. Ela vai definir como que funciona os poderes legislativo, executivo e judiciário, e ela vai definir também para que serve União, Estado, DF, município. Tem, acho que é o artigo 20 da Constituição, 21, você pega lá, competências da União. Ou seja, ali a gente tem quais são as atribuições da União, para que ela serve. Tem um critério para a gente identificar isso sem precisar fazer muita decoreba da Constituição Federal. Pensa assim, competência da União envolve problema nacional, todo o território nacional. Aí dentro dessa ideia, vamos pegar um exemplo aí para ver se é competência da União. A coleta do lixo urbano é um problema da União? É um problema nacional? É um problema local. Problema local, quem vai cuidar é o município. Agora, prestação de serviço postal. Serviço postal é um serviço prestado de forma nacional? Sim. Então a gente teria uma atribuição da União. Regulação de telecomunicações, ela vai atuar para resolver problema nacional. Estado membro vai resolver problema regional. E município vai resolver problema local. É um critériozinho que a gente utiliza para diferenciar as atribuições de cada um. Mas de forma decoreba, tá lá na Constituição. Pega a Constituição do artigo 20 até o 31, se eu não estou enganado, ela vai falar quais são as competências da União, dos estados, municípios e DF. Detalhe, viu? Vocês estão anotando aí número de artigos, se for o caso. Saber isso, saber decorado o que é competência de quem, é importante pro direito constitucional, pro direito administrativo não. O direito administrativo ele simplifica, o que ele está falando é o seguinte, a Constituição fala quais são as obrigações dos entes políticos. Então a finalidade desses entes políticos é obedecer à Constituição e exercer as ordens que ela deu a esses entes, as competências constitucionais. Para nós, vale a regra geral, regrona geral, sem entrar em muito detalhamento. O detalhamento é um problema do direito constitucional e, na moral, é chato pra caramba, eu acho particularmente, chato pra caramba estudar competências constitucionais. Acredito que o Daniel Sena deve gostar, né? A cara dele, a matéria dele. Eu gosto de estudar direito administrativo. Seguindo em frente. Quarta característica. Os entes políticos atuam por cooperação. Que significa, né, que eu já falei várias vezes e agora a gente vai registrar no caderno, não tem hierarquia e subordinação entre eles.
Funciona assim, ó. Segundo está registrado esse lado do quadro, União, Estado, DF, município são partes da República Federativa do Brasil. Então esquece esses quatro. Imagina que o país é a República Federativa do Brasil e tudo que tem que ser feito de forma política dentro desse país é um problema da República Federativa do Brasil. Só que a República Federativa do Brasil, ela decidiu descentralizar a atividade. Ela falou assim, ao invés de eu ter que resolver todos esses problemas sozinha, eu vou criar outras 4 instituições e vou dar para elas parte do problema. Cada uma vai ficar com uma parte do problema. Se cada uma delas for atrás de resolver a sua parte do problema, isso vai ser bom para o país. O país vai conseguir atingir os seus objetivos que estão lá no artigo 3º da Constituição. Construir, como que é mesmo? Congaerpro, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e marginalização. Eles fazem isso cooperando um com o outro, já que ninguém manda em ninguém. Eu gosto de enxergar essa regra como se essa atuação por cooperação fosse um trabalho em grupo. Nós 4 aqui vamos fazer um trabalho em grupo, trabalho de direito administrativo. Ela tem a letra bonita. Ela é uma boa oradora. Eu escrevo muito bem. Ela faz o café maravilhoso. Quem vai fazer o café? Eu vou fazer o café? Vai ser bom para o grupo se eu fizer o café? Não. Então faz o café quem manja de fazer café. Quem que vai digitar o texto? Quem vai escrever o texto? Quem tem a letra bonita, quem que vai falar a respeito do trabalho, quem tem um bom discurso, quem que vai desenvolver a ideia do trabalho, no caso seria eu. Dessa forma, se a gente aproveitar as qualidades que cada um tem, a gente consegue fazer um bom trabalho, é colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Então é o que a gente tem aqui, uma atuação por cooperação. Quinta característica, regime jurídico. O termo jurídico tem relação com direito. Claro, falou em jurídico, você já pensa em direito. E pensar em direito é pensar em regra, regra que é criada para alguém obedecer, né? O regime jurídico significa um conjunto de regras que serve para regular a vida de uma instituição. O conjunto de regras que regula a atuação das instituições da administração direta dizem que essas instituições têm poderes especiais. Se elas têm poderes especiais, esse regime jurídico é de direito público. Ele trata com desigualdade União, Estado, Município e DF em relação aos particulares. Aí, ó, uma dica importante. A primeira regra que a gente anotou das características da administração direta dizia que na administração direta existem pessoas jurídicas de direito público interno. Pessoa jurídica de direito público. Toda pessoa jurídica de direito público se submete ao regime jurídico de direito público. A gente vai ver daqui a pouco que tem pessoa jurídica que é de direito privado, não é público, aí o regime jurídico vai ser outro. Então, sempre que a gente tiver personalidade jurídica de direito público, a gente vai ter o mesmo regime jurídico. Sexta regra, regime de pessoal. O regime de pessoal, ele serve para descrever a relação entre a instituição pública e a pessoa que trabalha para a instituição pública. Por exemplo, o concursado. Fulano passou no concurso, vai trabalhar em um órgão da administração pública federal. O que ele tem de direito? Quais são as obrigações dele? Esse conjunto de regras que serve para regular a relação do agente público com a instituição que ele trabalha é que vai ser o tal do regime de pessoal. E o regime de pessoal da administração pública direta é chamado de regime jurídico único. Eu coloquei aqui RJU, que é a abreviação. Regime jurídico único. No lugar de regime jurídico único, pode cair em prova. Em tese vai dar no mesmo, é quase que a mesma coisa, mas não vale a pena a gente fazer diferenciação não. Pode cair em prova que o regime jurídico é estatutário.
Ou seja, ele é regulado por um estatuto. Funciona assim. A pessoa que trabalha na iniciativa privada, ela tem os seus direitos trabalhistas assegurados na carteira de trabalho, né? O contrato de trabalho ele vai determinar quais são os direitos. A Constituição Federal prevê os direitos mínimos que um trabalhador tem. Agora, o máximo não tem como definir. Uma pessoa, ela poderia ser contratada, por exemplo, para trabalhar para uma empresa 1 hora por dia, ganhando 50 mil reais para trabalhar 1 hora por dia. 50 mil reais por semana ainda, poderia ser o acordo entre aquela pessoa e a empresa. Imagina que você foi numa empresa, firmou um contrato de trabalho. E aí aquele contrato de trabalho ele é legal para você, ele te dá um salário de 5 mil por mês, não é um sonho, mas também nunca vai ser um salário ruim, né? Um salário de 5 mil nos tempos atuais é um bom salário. Salário de 5 mil reais, uma carga horária muito boa, você trabalha 4 horas por dia. E tem que ser assim para você, se fosse diferente você não ia querer, por causa de outros interesses que você tem. Aí um belo dia chega o teu patrão na empresa privada e fala assim, ó, manter você do jeito que tá não dá, não dá não. A gente vai ter que pegar e dar um jeito de tirar direito seu aí, vamos renegociar teu contrato de trabalho, nem que eu te mande embora e recontrate novamente com menos direitos aí. Ele pode fazer isso se você não aceitar? Quer dizer, ele pode mudar os seus direitos? Mandar embora eu sei que ele pode. Agora, esquece o mandar embora. Ele pode mudar os seus direitos sem você aceitar? Não, ele não pode. Ele pode ampliar teus direitos, diminuir não. Então o contrato de trabalho manifesta uma relação bilateral. Eu entro em um acordo com o empregador e aí está definido os direitos do trabalhador. O estatutário é diferente. O estatutário tem uma lei, o estatuto. Esse estatuto vai dizer quais são os direitos e os deveres do agente público, da pessoa que é vinculada ao estatuto. Se a pessoa acha que tá bom, que aquilo é agradável para ela, ela assina o contrato de trabalho dela lá, mas ela não negocia direito com a administração pública. Eu não posso negociar a condição de trabalho. O estatuto vai definir tudo ali. E outro detalhe, o estatuto é uma lei. Quem que faz lei? Poder público. Moral da história, o poder público pode mudar as regras do estatuto independentemente da concordância de quem trabalha para aquele ente político. Se a regra for alterada e você não gostou, você pode pedir a conta, é uma opção que você tem. O que você não pode é brigar por causa disso. Então a gente tem aí o estatuto, não cabe CLT aqui, ou então pode cair em prova um regime jurídico legal. Por que legal? 2 motivos. Primeiro motivo, pô, todo mundo quer ser estatutário, então deve ser legal pra caramba ser estatutário, né? Deve ser uma coisa mais bacana do mundo. Mas beleza, esse daí não era o motivo que respondia a coisa pra nós. Regime de pessoal legal, porque o estatuto é uma lei. Então, devido ao fato dele ser uma lei, que a gente tem esse termo legal aqui. E aí a 7ª e última característica da administração direta é saber quem tem competência para julgar ela. Competência para julgamento. Por exemplo, eu quero processar a União. Por que eu quero processar a União? Sei lá, uma viatura da Polícia Federal bateu no meu carro que estava estacionado na boa e a União não está reconhecendo o dever dela de me indenizar em decorrência desse acidente. Então eu quero processar a União para eu receber a minha indenização. Nesse caso, quando uma pessoa quer processar a União ou quando a União quer processar alguém, o processo é conduzido no âmbito da Justiça Federal. Se a pessoa tiver interesse em processar os estados, os municípios ou o Distrito Federal, vou colocar assim, outros entes federados, aí a competência vai ser da Justiça Estadual. Uma observação para a galera que está em casa, aluno do DF. O aluno do DF às vezes fica meio bolado quando a gente fala Justiça Estadual aqui pelo seguinte, no DF não é Justiça Estadual, é Justiça do DF. Então beleza, a gente coloca Justiça Estadual de forma genérica, mas pensa assim, União.
Justiça Federal, Estados e Municípios, Justiça Estadual, Distrito Federal, Justiça do DF. Vai dar bem dizendo a mesma coisa aí. E a gente acabou o estudo da administração pública direta. Pouca coisa, né? Pouca informação. De verdade, no caderno de vocês não deve ter dado 2 páginas de anotação a respeito da administração direta. A Malemar deu uma. Pô, quantas vezes dá para ler uma página? Se a gente pegar em seguida assim, quantas vezes? 1 milhão de vezes em 10 minutos. 1 milhão de vezes em 10 minutos. Se ler 10 minutos isso aí, não erra a questão sobre administração direta. Já ouviram aquele ditado matemático que fala que a ordem dos tratores não altera o viaduto? Não é assim não, né? Vocês têm que saber, só viram um monte de aula de matemática, como que é a frase mesmo? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Dentro dessa ideia, seguindo aí a apostila de vocês, o próximo tópico que aparece é administração pública indireta. E depois de administração pública indireta aparece um negócio chamado técnicas administrativas, página 440. Acho que está na 439 agora. Vai virar a página 440. Então vamos fazer assim. Primeiro a gente vai falar das técnicas administrativas e depois eu falo da administração indireta. Eu acho que fica mais organizada a coisa para a gente entender aí. A gente vai desrespeitar um pouquinho a apostila, mas não é a gente que segue a apostila, é a apostila que segue a gente. Depois, para quem for fazer a revisão da apostila não vai ter problema. Já viu como que funciona a regra aí por meio da aula, vê ela depois, vê ela antes, não vai ter problema quando é revisão. Primeira coisa é entender o título, né? Técnica administrativa. O que é técnica? Técnica está relacionado ao método de como se vai fazer alguma coisa. Por exemplo, o termo técnicas de estudo ou métodos de estudo vai fazer referência às formas que se tem para estudar, né? Você pode utilizar um método de estudo do online, você pode utilizar um método de estudo de ir numa sala presencial, você pode utilizar um método de estudo de ler material, pode utilizar método de estudo de fazer exercício. Independente do método, você vai estar sempre fazendo a mesma coisa, estudando. O que vai mudar é a forma como você está estudando. O termo técnica administrativa está relacionado aos métodos que os entes da administração pública utilizam para administrar os seus interesses, para administrar recursos humanos, materiais e financeiros, como que a coisa vai ser feita. E aí a gente vai ter 4 técnicas administrativas. Vamos lá, a gente vai ter a centralização, descentralização, desconcentração e concentração. Centralização, descentralização, desconcentração e concentração. Então, por meio de cada uma dessas técnicas, o Estado vai administrar os seus interesses de uma forma diferente. Aqui a coisa é simples pra caramba. Apesar de ser simples, um detalhezinho. As bancas de concurso público adoram bater nessas duas do meio aqui. Descentralização e desconcentração. Geralmente, uma banca apresenta uma situação que é a primeira e fala que é a segunda, ou vice-versa. Ou então ela fala certo, e aí a questão está certa. Tranquilo. Então a gente vai fazer assim, a gente vai ver como que funciona cada uma das técnicas e depois a gente compara as duas. Comparar para facilitar o nosso entendimento aí. Comparar sempre ajuda. Lembra do seguinte, pessoal. Acho que para essa turma eu não falei isso ainda. Devo ter falado na época do INSS. Mas depois que virou carreira administrativa, não lembro se falei. A nossa cabeça, a cabeça do ser humano, ela adora fazer comparação. A gente trabalha muito bem com isso. Você vai comprar uma roupa, geralmente você vê só uma camiseta para comprar?
Não, você manda baixar. Mulher, então, mulher, pelo amor de Deus, né? Baixa a loja. Aí você vê 500 camisetas, eu quero essa. O vendedor ainda pensa, né, que vai vender 50 depois de mostrar 500. Não, vai vender uma. O que a mulher fez aquele tempo todo? Ficou comparando elas para ver aquela que ia gostar mais. Homem vai fazer isso. Para namorar, pior ainda, né? Para namorar, aquela comparação mesmo, né? Pega e coloca os alvos ali, fala, né? Qual é os alvos mesmo? Qual que é o alvo aqui do que vai rolar a coisa aí? Você faz a comparação. Então, vamos aproveitar esse talento que a natureza, que Deus deu para nós e utilizar ele ao nosso favor, comparando essas coisas que são até de nome parecido, mas de ideia bem diferente, vai ficar mais fácil entender eles. Então vamos começar aí com a centralização. Não, pera aí. Até ir para o outro lado do quadro. Ô Carneirinho, me fala aí, a galera do online tem mandado dúvida? Tem. Então vou fazer um pedido para a galera do online. Galera do online, manda dúvida a respeito de administração pública. Não manda dúvida de princípios, não manda dúvida de poderes, não manda dúvida de atos de controle, porque a gente perde o foco da aula. O negócio na aula é a gente bater aí dúvidas referentes ao assunto da aula. Quando chegar na aula de princípio, manda dúvida a respeito de princípio. Quando chegar na aula de poderes, manda dúvida a respeito de poderes. Já avisando isso aí agora, né, porque a gente tem mais ou menos umas meia hora, 40 minutos para o intervalo, dali a pouco começa a chegar as dúvidas aí. Dúvidas de outros assuntos eu não responderei e não lerei, mas no momento oportuno pode deixar que eu respondo. Vamos lá. Centralização. Olha, pessoal, até agora a gente sabe que existe uma administração direta, sabe como ela funciona, sabe que existe uma administração indireta e mais nada, não sabe muita coisa a respeito dela. A centralização é uma técnica administrativa que diz o seguinte: por meio dela, o Estado ele vai cumprir com as suas competências constitucionais. A Constituição não definiu quais são as atribuições dos entes políticos? Sim. Então a gente diz que o Estado ele vai executar suas atribuições por conta própria. Ele não vai utilizar nenhuma outra instituição para representar ele. Exemplo disso: a atuação da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, atuação de qualquer polícia. A polícia ela age de forma direta em nome do Estado. Se a gente pegar o INSS ele já não é Estado, ele vai ser uma outra instituição criada pelo Estado para auxiliar o Estado aí a atender a atividade previdenciária. Então o INSS não é centralização, porque não é o Estado fazendo. Eu acho tão vago quando eu coloco isso no quadro, Estado faz. Parece que fica uma lacuna, né? O Estado faz o quê? Pensa assim, ele faz o que a Constituição Federal mandou ele fazer. Não interessa para nós entrar em detalhe de quais são as atribuições. O que interessa é, a Constituição Federal mandou fazer, o Estado vai lá e faz. É tipo você administrar uma casa. Tá administrando tua casa, beleza? Aí vai enchendo de louça lá na pia lá. Chega uma bela hora, né, que o ambiente fica desconfortável. Tá desconfortável, né? E quando a gente tem um desconforto, a gente tem que resolver a coisa para a gente voltar a ter conforto. O desconforto, ele leva a gente a praticar uma ação. Aí você vê aquela louça lá toda na pia, fala, eu vou lavar a louça. Você é o Estado na sua casa, você vai lavar a louça, então você está fazendo o que tem que ser feito. A tua casa vai ficar mais agradável para você e para quem chegar nela. Se você arrumar uma outra pessoa para lavar a louça para você, não é mais centralização, porque não é mais você que está fazendo, é outra pessoa. Depois a gente fala disso. No lugar de Estado faz, pode aparecer assim também. Administração direta faz, que vai dar no mesmo. Administração direta seria falar União, Estados, municípios e o DF fazendo o que tem que fazer.
Vamos usar as aulas de matemática e de lógica ao nosso favor. Descentralização. Se tirar o des, fica centralização. O prefixo des, ele dá ideia do que aqui nessa expressão centralização? Dá ideia de negação, o contrário. Centralização é administração direta faz. Então, o que é o contrário de administração direta faz? É isso mesmo, a administração direta não faz. O que ela não faz? Não faz o que a Constituição Federal mandou ela fazer. A Constituição deu um monte de atribuição para ela e ela decidiu não exercer uma determinada atribuição. Agora tem um problema, pessoal, nessa história. Se a Constituição Federal determinou que algo tem que ser feito, é porque aquilo é importante, alguém tem que fazer mesmo. Se o dono do problema não vai resolver o problema, ele vai ter que dar um jeito de arrumar alguém para resolver o problema para ele. É tipo a história da louça. A história da louça que a pessoa vai lá e lava não é a história lá da minha casa, não. Lá em casa tem uma lei. O soberano lá, que sou eu, não lava a louça. E detalhe, só tem eu lá, então se eu não lavar a louça, ninguém vai lavar a louça. Mas não é bem assim, eu deixo a louça juntando uma semana. Olho para ela com determinação, falo, não vou te lavar, não vou. Não importa o desconforto que está fazendo a coisa aí. Aí tem o dia certo, vai lá a Santa Lúcia e resolve o problema para mim. Ela lava a louça para mim. É uma maravilha. Geralmente eu saio da aula, eu venho para dar aula, a louça está lá. Quando eu chego em casa da aula, tá tudo limpo, aquela coisa maravilhosa, aquele ambiente, né? Então, se eu não fiz o que eu tinha que fazer e aquilo tinha que ser feito por alguém, o que que eu faço? Eu transfiro a obrigação para outra pessoa. É o que acontece na descentralização. A administração direta não faz, mas ela transfere a competência, a obrigação, né? Para outra pessoa. Ó, entre parênteses, vou colocar o termo ente aqui como sinônimo de pessoa. Isso vai ter importância para a gente entender melhor a regra. Daqui a pouco eu chego lá. Isso aqui é tipo trabalho de faculdade. Trabalho de faculdade, a galera mais descentraliza que centraliza, né? Vem a obrigação lá do trabalho, o nego já vai atrás de alguém para fazer o trabalho para ele, não sei o quê. Toda forma, na hora que entrega parece que foi centralização, né? Mas se tiver que explicar, tá ferrado. Vamos lá, pessoal. Continuando essa tal de descentralização, ela vai trazer algumas complicaçõezinhas para nós aí. A regrinha vai aprofundar um pouquinho, mas não é muito difícil não. Como eu falei antes, isso aqui é fácil. Vou repetir aqui o termo descentralização. Lembrando que na descentralização a administração direta transfere o problema para outra pessoa e a gente tem que saber como que acontece essa tal descentralização. Tem duas formas para acontecer a descentralização. Existe a chamada descentralização por outorga legal e a descentralização por delegação. Novamente, usa teu poder de comparar as coisas para entender legal a diferença da outorga legal para a delegação. O mais difícil aqui é lembrar a quantidade de nome que poderia substituir outorga legal. No lugar de outorga legal poderia aparecer o termo descentralização técnica, poderia aparecer o termo descentralização funcional, ou pode aparecer o termo descentralização por serviços. Então, descentralização técnica, funcional por serviço. 4 nomes para a mesma coisa. No lugar de delegação, pode aparecer descentralização por colaboração. Então, dica do super malandro para estudar para concurso. Você tem que decorar esse monte de nome. Na verdade, não precisa decorar tudo, dá para usar a malandragem. Aqui tem 4 coisas para decorar, aqui tem 2. O que que faz? Decora as 2, não é as 2, vai se enquadrar na outra situação.
Simples assim. Bota na cabeça o que é delegação e colaboração. Apareceu um nome diferente, descentralização por blá blá blá. Diferente de delegação e colaboração, joga para a ideia de outorga legal, técnica, serviço funcional. Vai facilitar a vida aí. Vamos lá, vamos ver como que a coisa acontece primeiro na outorga legal. Descentralização é transferir uma competência para outra pessoa. Se isso for feito por meio da outorga legal, significa que a transferência de competência foi feita por meio de lei. A administração direta publicou uma lei e essa lei está transferindo uma obrigação da administração direta para outra pessoa. Essa lei transfere a titularidade do problema e a execução. Ó, dá um destaque nessa palavra titularidade. Eu vou até mudar a cor aqui porque ela é importante. Transfere a titularidade mais a execução da competência. Então, ó, analisando a regra, a Constituição, ela dá uma competência específica para a União. Aí a União, ela não quer executar aquela competência, ela vai editar uma lei, por meio dessa lei ela vai criar uma outra instituição e vai transferir para essa instituição aquele problema. Não é mais problema da União, virou um problema da instituição que vai receber a competência. Eu quero sim ou não, não vem com depende para o meu lado. Lei tem prazo? Quando uma lei é publicada, ela tem prazo, até tal data eu tenho que obedecer ela? Tem prazo. Tem não, pessoal. Lei tem vigência. Quando uma lei é publicada, ela não tem um prazo de duração, ela vai durar até ela ser revogada. Não existe esse negócio, a lei publicada por tantos dias, com atuação por tantos dias. Na verdade até existe, mas é exceção. É a chamada lei temporária. Lei temporária é exceção. A regra é a lei não ter uma duração específica no tempo. Ela é publicada, ela começa a regular uma situação e até ela ser revogada a gente tem que obedecer ela. Como a outorga legal é uma transferência feita por lei e lei não tem prazo, então a outorga legal não tem prazo. A transferência de titularidade e execução da competência vai ser feita por tempo indeterminado. Aí o problema agora é, quem que vai receber a competência, né? A gente viu como que acontece a transferência, mas quem é a pessoa que vai receber a competência? A pessoa que vai receber a competência é uma entidade da administração pública indireta. Eu gosto de trabalhar esse assunto antes de administração indireta, porque aqui a gente já vê um pouquinho de como nasce a administração indireta. Ela nasce porque a administração direta resolveu descentralizar um problema, transferir o problema para outra instituição, aí ele criou por meio de lei uma instituição e deu o problema para ela. Agora vamos lá, e a delegação? Compara, uma coisa é o contrário da outra. Outorga legal é por lei, delegação é por lei? Não. A delegação é feita por um contrato ou então por meio de um ato administrativo. Na delegação tem transferência só da execução da competência, não transfere a titularidade. Transfere somente a execução, não titularidade. Então, a administração direta vai arrumar uma outra pessoa para agir em nome dela, só que ela não vai dar o problema para aquela pessoa. Continua sendo um problema ainda da administração direta. É tipo a louça lá na minha casa. A louça lá em casa ocorre uma descentralização por delegação.
Porque é um problema meu de toda forma, depois que a empregada vai embora, ela vai embora, dá 10 minutos, já nasce uns 10 copos sujos lá em cima da pia. É fantástico isso, nem sabia que tinha tanto copo assim lá em casa. Então, ela resolveu para mim o problema, mas o problema continua sendo meu. Por fim, já que na outorga legal a transferência não tem prazo, na delegação a transferência tem prazo. Vai ser formalizado um contrato, né, entre a administração direta e a pessoa que vai receber a competência, e esse contrato tem prazo específico de duração. Aí eu vou até antecipar um assunto com vocês que ficou na competência do Franco. O Franco ele vai dar aula para vocês, se eu não estou enganado, de estatuto, Lei 8666, né, licitação e contratos administrativos. Acho que processo administrativo, se for, vai ser eu. Eu não vi esse assunto na grade dele. Eu sei que licitação e contratos é com o Franco. Em contrato administrativo tem uma regra que despenca de cair em prova, que é a seguinte: contrato administrativo sempre vai ter prazo. O prazo pode até ser prorrogado, mas se prorrogar o prazo, não continua existindo um prazo? Continua. Não existe contrato sem prazo. Então tô eu aí me intrometendo na área do Franco, mas me intrometendo positivamente, né, para agregar valor à coisa aí. Agora vamos comparar. Olha como tá fácil. Não, antes falta uma última observação, foi mal. A gente viu quem recebe a competência na outorga legal, agora tem que ver quem recebe a competência na delegação. Na delegação, quem vai receber a competência é um particular. Esse particular, ele não integra a administração pública. Lembra, pessoal, muito importante, a administração pública brasileira é formada só por União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade e economia mista. Não entra mais ninguém. O particular aqui, ele é um empresário. Ele é um empresário que não é bobo. Ele não é bobo. Por exemplo, segundo a Constituição Federal, serviços de telecomunicações é uma competência da União. A União que tem que prestar esse serviço para a população. Telecomunicação vai envolver rádio, vai envolver televisão, vai envolver telefonia, o básico da coisa aí. Então os canais de televisão são empresas privadas que recebeu do poder público a competência de poder passar alguma coisa ali para distrair a população, informar também. Se a gente pegar as empresas de telefonia, de internet, essas empresas elas estão prestando um serviço para a população que teria que ser prestado pela União, mas a União ela não é boa disso, ela é fraca para trabalhar nessa área que quem é melhor é o empresário aí. É só a gente parar para ver, quem é mais novo não vai lembrar disso aí, mas quem tem pelo menos a minha idade vai lembrar, que aí eu lembro, tem que lembrar também. Há um tempo atrás, o Estado ele prestava serviços de telecomunicações e o serviço era caro pra caramba, para ter uma linha telefônica em casa era o olho da cara, do olho da cara, e o serviço era muito fraco, muito ruim. Aí veio a privatização da área telefônica, apareceu um monte de empresa aí, TIM, Oi, GVT e por aí vai indo. Hoje em dia o serviço pode não ser tão bom, mas é bem melhor do que era naquele tempo e é bem mais acessível, é barato hoje ter uma linha telefônica, ainda mais se for celular, né? Celular você consegue uma linha de celular com R$50 hoje em dia, nem isso. Então assim, o particular, ele vai se meter em prestar serviço público porque tem serviço público que dá dinheiro. Você acha que o dono da TIM é um quebrado? O dono da Oi é um quebrado? É nada, o cara deve ser milionário, queria ser herdeiro dele, queria descobrir aí que minha mãe teve um passado nebuloso, mas não rola. Então vamos lá, esse particular, esse empresário, ele vai tentar ganhar dinheiro prestando um serviço público. Ele vai atuar por conta e risco dele. O que significa o seguinte: se der certo a coisa, muito bom para ele, ele vai ter lucro. Se der errado, problema dele.
Olha só, imagina o que aconteceria com as empresas de telefonia se surgisse uma tecnologia da noite para o dia, a tecnologia da banana. Funciona assim, ó. Você pega uma banana, põe na posição tipo telefone e pensa numa pessoa. Na hora que você pensar naquela pessoa, se tiver uma banana perto daquela pessoa, a banana vai tocar, aí a pessoa pega a banana e conversa com você. Mas detalhe, toda vez que você faz uma ligação com banana, você ganha R$100 por minuto na sua conta. Imagina que legal, você liga com a banana e ainda ganha R$100 por minuto. Eu aposentava o meu TIM, velho. Aposentava o Oi, GVT e tudo mais. É claro que eu dei um exemplo muito bizarro, muito extrapolado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje uma atividade empresarial que dá lucro pode dar prejuízo amanhã. Se der prejuízo amanhã, porque teve alteração de tecnologia e daí por diante, é problema desse empresário aqui. O poder público não vai socorrer ele, não vai tentar salvar o negócio dele. Ele quis se dar bem, então ele arca com o ônus e com o bônus do negócio. Aí a questão principal é, quem são esses particulares? Aqui a gente vai ter as concessionárias que prestam serviço público, as permissionárias prestam serviço público e as autorizatárias. Ó, tá cedo para a gente querer aprofundar nesses termos aqui. Na hora certa a gente chega lá. Agora, basicão, o que precisa saber de concessionária, permissionária e autorizatária é que aqui a gente tem instituições privadas que vão prestar serviço público e elas não fazem parte da administração pública. Não é administração direta e nem administração indireta. Aí vamos lá. Pergunta, só a administração pública presta serviço público? Não, porque a empresa privada também pode prestar, desde que ocorra aí uma descentralização por delegação. Despenca de cair em prova que empresas privadas não podem prestar serviço público. Tá errado, pode sim. Agora vamos lá, uma empresa privada pode ter a titularidade do serviço público que ela presta? Não. Titularidade é só para administração indireta. A empresa privada, ela recebe só a execução da competência, ela não recebe a titularidade do serviço que ela vai prestar. O que significa aí que se a União quisesse, ela rompia os contratos com o TIM, Oi, GVT, tudo, era só dar na telha dela. Bom, a gente viu o que interessa aqui sobre a descentralização, tudo quanto é detalhe dela. O que eu recomendo para vocês é que tente memorizar essas informações aqui. E tem um método que eu acho fácil para isso acontecer. Depois de bobeira na casa de vocês aí, no trabalho principalmente, estudar no trabalho é luxo. Quem consegue estudar no trabalho tem que estudar mesmo, porque o seu salário vai ser aumentado se você estudar no trabalho. Você tem noção que o seu salário é aumentado? Você está lá para trabalhar, ganhando, e você vai investir no seu futuro aquele tempo. Em vez de trabalhar para o teu patrão, você está ganhando para estudar. Maravilha isso aí, tenta estudar no trabalho. Pega uma folha em branco e tenta montar esse esquema aqui, que eu coloquei aqui no quadro da descentralização por outorga legal e delegação. Na primeira vez, já tenta fazer sozinho. Vai travar logo de cara. Primeira vez vai travar de cara, não vai nem lembrar o nome da parada. Quando travar, aí vai para cola. Pega o teu caderno e cola a regra. Provavelmente, se você lembrar que outorga legal é diferente de delegação, você já vai conseguir responder parte de baixo aqui só com base nas informações de cima. Por exemplo, quando você lembrar que outorga legal não tem prazo, você vai lembrar que essa tem prazo. Então assim, uma coisa acaba levando a outra. Aí beleza, você montou teu esquema, colando. Terminou de montar, pega a folha que você fez e joga ela fora e começa uma outra, na mesma hora. Aí tenta fazer, você vai ver que vai evoluir, você vai conseguir fazer quase tudo já na segunda vez. Terminou, você vai ter que colar uma hora, colou, terminou, pega a folha e joga fora. Faz 3 vezes isso aí. Na terceira sai liso o negócio. E parece que a regra fica enraizada na cabeça mais tempo do que só lendo.
Porque quando a gente está escrevendo, a gente fica matutando a respeito da palavra que a gente está escrevendo. Rola um processo de reflexão dentro da nossa cabeça que a leitura convencional não dá isso pra gente. Na leitura você está lendo, é direto. Blá, blá, blá. Agora, quando você está escrevendo, a leitura acontece no tempo da escrita, né? Já é um tempo mais light aí. Ajuda a gente a memorizar melhor a coisa. Memoriza isso aqui. Depois não erra a questão e vem culpar o professor, encher o saco não, hein? Tanto a galera daqui quanto de casa. Pessoal, eu queria apagar isso aqui, mas eu não vou apagar não, senão alguém vai brigar comigo. Deixa aí. Vamos lá, desconcentração. Vou colocar aqui. Quando a gente terminar de estudar administração pública direta e indireta, a gente vai estudar um negócio chamado órgão público. Acredito que talvez até comece hoje esse tal de órgão público. A técnica administrativa desconcentração, ela vai estar relacionada com a criação de órgãos. Não escreve ainda, eu que vou escrever. Criação de órgãos. Vocês vão anotar diferente. Para vocês, a anotação vai ser maior do que a minha, vocês precisam de mais informação aí. Então anota um conceito de desconcentração. Desconcentração é a técnica administrativa em que o titular de determinada competência é a técnica administrativa em que o titular de determinada competência cria um órgão na sua estrutura, para executar esta competência. Cria um órgão na sua estrutura para executar esta competência. Pessoal, fazendo uma viagem aí a respeito da desconcentração, tenta visualizar a loucura. Eu tô querendo fazer um negócio com o dono da empresa aqui, do Focus. O negócio, eu tô querendo pintar o rodapé. Dá para filmar o rodapé aqui pro pessoal ver? Tô querendo pintar esse rodapé aqui, colocar umas escritas assim, tipo, para passar tem que ser Focus e os negócios do tipo. Só que eu não tenho tempo para vir aqui pintar esse negócio durante o dia não, eu tô ocupado, pô. Então eu fiz a proposta de fazer a pintura durante a aula. O dono da empresa falou que os alunos não iam aprovar a coisa. Falou, você vai estar dando aula e pintando? Falei, mas eles não vão nem perceber. Vai dar tudo certo. A ideia que eu tive é a seguinte. Se eu assumir essa responsabilidade, eu vou pegar e vou dar um jeito de implantar uma mãozinha no meu pé. E essa mãozinha, enquanto eu estou dando aula, eu estou indo para um lado e para o outro, ela pega o pincelzinho e vai pintando lá embaixo, sem atrapalhar ninguém. Eu paro aqui desse lado, a mãozinha pinta aqui o que tem que pintar. E eu tô aqui, blá, 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 blá. Aí eu venho para cá, a mãozinha vem e pinta aqui o que tem que pintar. É surreal a minha ideia, né? É uma viagem. É uma viagem porque eu sou uma pessoa física, não dá para implantar uma parte nova de corpo no meu corpo, não dessa forma. Agora, quando a gente fala em pessoas jurídicas, isso é muito comum. A pessoa jurídica, ela pega e cria uma repartição dentro dela para exercer uma determinada atividade. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a tal da União. A União resolve problemas federais, certo? E quem representa ela? Quem representa ela é a Presidência da República. Então tenta imaginar o seguinte cenário. Viagem é louca aqui. Toda vez que você vai em um órgão público federal,
tinha que a presidência da República tá lá para te atender. O problema é dela, tá centralizado na pessoa dela. Então você vai num hospital federal, você chega lá, tem um atendente, o atendente é o presidente da República. Aí ele vai te encaminhar para um enfermeiro para verificar a tua pressão. O enfermeiro é o presidente da República. Aí o enfermeiro te encaminha para o médico, que é o presidente da República. Aí o médico manda você para observação, vai ter um monte de enfermeira cuidando de você. Essas enfermeiras são a presidente da República. Você vai numa delegacia de polícia prestar um boletim de ocorrência, delegacia de polícia federal, o policial que te atende é a presidente da República, o delegado que te atende é o presidente da República, tá tudo concentrado nela. O professor da escola federal é o presidente da República, o inspetor do aluno também. O presidente da República tá ferrado, né? Como que ele vai dar conta de fazer tudo isso? Não dá para fazer tudo isso. Então, a União, ela vai desconcentrar as atribuições da presidência em outros órgãos. A gente vai ter a criação dos ministérios. Aí o ministério, cada um vai cuidar de um tipo de problema. Se a gente pegar Ministério da Saúde, quem adivinha qual é o problema desse ministério? É educação? É segurança pública? Não, é saúde. E o Ministério da Justiça? Problema de segurança pública. Ministério da Educação? Problema de educação. Dessa forma fica melhor o atendimento. Vamos entrar na seara do Ministério da Educação. O ministro da Educação, ele dá atendimento médico para alguém? Não, ele vai desconcentrar a atividade. Vai fazer o quê? Vai criar hospital, vai criar posto de saúde. Então, os ministérios, hospitais, postos de saúde são repartições da União. São partes da União que agem em nome dela. Serve para representar ela. Isso que é desconcentrar, é criar um órgão novo dentro de uma estrutura que já existe. Agora, ó, lê o conceito aí que vocês escreveram. Está escrito aí que a desconcentração é uma técnica em que o titular da competência cria órgão. Titular da competência, vamos bater aí. A União tem titularidade de competência? Tem, que a Constituição Federal deu para ela o problema. A administração indireta tem titularidade de competência? Tem, que está escrito aqui que ela recebeu a titularidade. Concessionária, permissionária e autorizatária tem titularidade de competência? Não. Então, conclusão, quem pode criar órgão, quem pode desconcentrar? É a administração direta e a indireta. Para facilitar o entendimento da coisa aqui, lembra de uma característica nossa do ser humano. Nós somos pessoas e o nosso corpo é formado por órgãos, os órgãos do corpo humano. Os órgãos do corpo humano, pergunta idiota, são pessoas? Não. Se ele não é uma pessoa, ele não é o todo, o que que ele é? Ele é pedaço, ele é parte da pessoa. Coração é uma parte, pulmão outra parte, e cada partezinha dessa tem a sua importância. Se tirar uma, deu pau aí. A não ser os órgãos que dá para tirar, né? Mas os importantes aí não tem como. Fazendo essa analogia. Então, quando você pensar em um órgão público, pensa em algo que faz parte de uma instituição pública, um pedacinho da instituição pública. Por exemplo, a prefeitura de Cascavel, ela fica em um lugar. E tem escola municipal em outros lugares, tem postos de saúde em outros lugares. A escola municipal, o posto de saúde, também vai integrar a administração da prefeitura. Só está em outro lugar, mas está agindo em mesmo nome. Bom, pessoal, deu para bater aqui a ideia de descentralização e desconcentração, agora vamos comparar. Falou em descentralização, lembra que teve transferência de competência para outra pessoa. Falou em desconcentração, lembra que o que aconteceu não tem nada a ver com pessoa, tem a ver com órgão. Para ajudar a lembrar, o nome da coisa ajuda a gente. Pega o termo descentralização e risca o desk. Aí, ó, aparece aqui um ente.
Aí lembra que ente significa pessoa, tá lá no cantinho lá. Então na descentralização tem transferência de competência para outra pessoa. Se pegar desconcentração e riscar o desk, aparece um O. Eu vou lembrar do que esse O? De órgão, vai ser criado um órgão. Muito importante diferenciar órgão de pessoa. A pessoa é o todo, o órgão é um pedaço da pessoa. É igual no corpo humano. Quanto tempo aí, meu amigo Carneirinho? 2 minutos. Dá tempo então aqui de eu concluir o raciocínio. Concentração, que é a última técnica administrativa. Vamos lá, concentração é o contrário de desconcentração, certo? Desconcentração é criar órgão. Qual é o contrário de criar órgão? É matar órgão. Então anota aí, concentração é a extinção de órgãos. Concentração é a extinção de órgãos. Quando é extinto um posto de saúde, quando é extinto uma escola pública, quando é extinto uma delegacia de polícia, uma agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, a gente vai estar diante aí da concentração. Bom, pessoal, a gente fecha aqui essa parte das técnicas administrativas. Depois do intervalo a gente já entra estudando administração pública indireta. E aí quando voltar também a gente comenta aí possíveis dúvidas que tem a da galera do online. Agora vamos pegar e fazer o nosso intervalozinho, né? Galera de casa, agora é a hora, viu, daquela mexida no Facebook, pá, durante a aula não faz isso não perde explicação. Até daqui a pouco.